Espartanos, bom dia pessoal. Pessoal, continuando o react do filme 300, meu react eu vou fazer bem passo a passo, já falei isso aí pra vocês, vai ser bem mais lento, porém mais explicativo. Eu acho que isso é interessante, viu pessoal? Fazer uma coisa bem explicativa. E hoje a gente dando continuidade aí ao vídeo. Ah, mas ficou ruim porque não dá pra ver direito. Pessoal, direitos autorais, né pessoal? Eu não posso tomar direitos autorais aqui no meu canal. Meu canal tá mal começando aqui, eu já vou tomar direitos autorais. Querendo ou não, eu tô copiando o filme, né? Então realmente eu não posso colocar a imagem de uma forma bonita, né? Completa, né? E o som também, eu tive que dar uma alterada no som também, né pessoal? Isso é normal pra quem faz vídeo de react aí, né? Espero que vocês compreendam essa situação aí. Bom pessoal, no mais é isso aí, vamos continuar curtindo aí agora o react aí, parte 2. E agora a gente entra no Agogê. Nós vamos falar um pouquinho do Agogê, vamos lá? Espartamos junto, Aos 7 anos, como era de costume em Esparta, o menino foi retirado de sua mãe e levado para viver num mundo de violência. Construído pelos 300 anos da sociedade guerreira de Esparta, para criar os mais fortes soldados que o mundo já conheceu, o Agogê, como é chamado. Força o menino a lutar, a passar fome, a roubar, e se necessário, a matar. Espartanos, nessa parte aí a gente vê que o Agogê, ele é bem porrada, né? Olho por olho, dente por dente, literalmente. E os meninos espartanos ali, pessoal, eles vão sair na porradaria e que vence o melhor, entendeu? Alguns meninos ali morrem nesse treinamento. Se precisar matar, eles matam mesmo, sem dó, sem piedade. E a lei da selva, o mais forte ali, é o que vence mesmo, entendeu? Então, a lei da selva ali, selvageria pura. E aí eles colocam os meninos para sair na porrada mesmo, para aprender a apanhar, para aprender a bater, para aprender a ter um instinto de agressividade forte, né? E desde pequeno o menino já vai nascendo com a carapuça de guerreiro mesmo, para enfrentar qualquer desafio ali, né? Isso era muito normal dentro de Esparta. Essa parte aí da questão do roubo, pessoal, como eu já falei aqui num podcast aqui, o roubo era permitido em Esparta, sim, era permitido roubar em Esparta, porém, desde que não fosse pego. Quer dizer, eles eram treinados, incentivados a roubar, né? Geralmente roubavam os comerciantes ali, os periecos ali, os ilotas, que era uma classe inferior dentro de Esparta. Porém, se eles fossem pegos roubando, a punição seria grave, né? Justamente para fazer cumprir a lei dentro de Esparta ali, né? Mas eles tinham que saber roubar, eles tinham que saber sobreviver, eles tinham que saber se virar, sendo no frio, na chuva, né? Eles ficavam descalços, eles usavam uma roupa, geralmente só uma roupa para o ano inteiro, para o inverno, para o verão, né? Então assim, eles tinham que construir a própria cama, onde que iam dormir, né? Então praticamente os espartanos, os meninos desde novo, eles tinham que aprender a se virar, eles tinham que aprender a ter atitude, pessoal, atitude de homem, né? Então, então não ficava aqueles mimizentos não, eles tinham que aprender a se virar. Se não se virasse, meu amigo, morria, entendeu? Então tinha que aprender a comer, tinha que aprender a matar uma presa, tinha que matar um animal, né? Igual a gente vê a cena do lobo aí que mais pra frente agora. Então assim, é tudo uma questão, pessoal, de sobrevivência e de instinto. E esse instinto já era desenvolvido, o gatilho do guerreiro já era praticamente desenvolvido no espartano desde criança. Então, como é que eu poderia transformar um guerreiro se eu não coloco dificuldades para que o guerreiro, né, nasça de dentro dele? Como é que vai tirar o guerreiro para fora ali se eu deixo ele no conforto, com comida, com tudo ali na mão dele, né? Jamais esse instinto predador, assassino mesmo, de máquina de guerra vai inflado ali, vai surgir ali, né? Então realmente era um treinamento muito duro, muito forte ali, pessoal. E essa questão do roubo, igual eu falei já, né, nos ilotas, e também os ilotas sofriam muito a questão do assassinato, pessoal. Isso era uma coisa muito triste, mas que acontecia bastante dentro de Esparta, que é o assassinato de ilotas. O menino, quando ele estava nessa fase aí de se tornar um guerreiro, de se tornar um espartano, era incentivado sim a matar ilotas, pegar ilotas ali que estavam ali no cultivo. Você vê, os espartanos eram tão traíras nesse sentido, porque os ilotas, querendo ou não, é o que cuidava de toda outra infraestrutura de Esparta, né? Do cultivo, dos cereais ali, das plantações, da manufatura, da agricultura.
E aí, em dado momento, o cara tava lá cultivando o campo lá, vinha um espartano mais jovem lá, pegava ele e matava, né? Do nada, né? Então, assim, isso era muito triste, mas era uma forma também deles mostrarem que eles eram superiores, que se alguém vacilar, eles também estariam em cima, né? E era uma forma de dominância, pessoal. Né? Era uma forma de dominância que os espartanos tinham sobre esse pessoal dos ilotas, porque querendo ou não, indiretamente, né, diretamente na verdade, eles eram escravos, né? E os ilotas, que eles viam também que eram os mais rebeldes e tal, eu já fiz um podcast aqui sobre a Cripteia, que era uma liga assassina oculta dentro de Esparta, formada pelos próprios espartanos ali, mas que era uma liga exclusiva de uns jovens espartanos ali, principalmente esses aí que já estavam se formando na Gogê, para matar ilotas que tinham aquele espírito de rebeldia, né, que poderiam causar alguma rebelião, não estavam muito satisfeitos com o domínio espartano, né, e poderiam ser fortes guerreiros, poderiam ser forte resistência aos espartanos, né, a ponto de trair e a ponto de, no meio de uma guerra, mudar de time, né. Então eles eram massacrados, assassinados constantemente dentro de Esparta, pessoal. Era uma chacina ao lado negro de Esparta, oculto, muito covardia, né, que eles faziam, que pegavam os caras desarmados também, mas era uma prova deles estar se provando a superioridade espartana o tempo inteiro, né, mesmo porque em Esparta, já falei também, a maioria era ilotas, era peripélicos, os esparciatas mesmo, os que eram treinados na Gogê, eram poucos, pessoal, eram poucos espartanos para a quantidade enorme, né, de ilotas. Então, já que tem gente que tem maior quantidade, eu tenho que prezar por ser um guerreiro que, pela qualidade, eu sou mais forte, mais corajoso e que pode vir 7 desses aí, que pra mim é tranquilo, né? Esse era o instinto espartano animal. Com bastão e chicote, ele foi punido e ensinado a não demonstrar dor nem piedade. É interessante a gente fazer o react do filme, porque eu acho engraçado que no meu canal Espartano da Vida Moderna, tem muita gente que segue meu canal, gosta das reflexões, mas nunca viu o filme, né? Nunca viu o filme 300, não tem nem ideia, às vezes, do que eu tô falando. Então é muito bom agora que a gente tá podendo ligar os pontos, né? Vocês começam a entender as minhas reflexões e as passagens que vão passando no filme, de certa forma, né? Pessoal, essa parte do açoitamento aqui eu também já falei no meu canal, que os espartanos, eles tinham prazer em ser açoitado em praça pública. Isso demonstrava coragem, isso demonstrava força. Era literalmente um espetáculo. Você vai num espetáculo aí de teatro, num show de música e tal, lá o espetáculo lá era ser açoitado em praça pública. E quanto mais você resistisse, né, mais forte você se provava como guerreiro, principalmente perante toda a sociedade espartana. Fala assim, não, esse aí aguenta mesmo, esse aí segura mesmo. E claro, pessoal, de novo, coisa muito triste, muitos espartanos morriam nesse processo. Muitos espartanos tentavam resistir ali às chibatadas ali e acabavam falecendo no meio do processo. Isso era muito normal dentro de Esparta. O guerreiro jamais reclamava da dor, sofria calado, cara fechada, ia tomando as porradas da vida ali, da chibatada, e continuava firme, pessoal, continuava firme. Caía, levantava, se mostrava resistente o tempo inteiro, né? E fica de um exemplo pra gente na nossa vida moderna aí, né? Pra gente ir tomando as chibatadas da vida e sempre tá se levantando, sempre ser mais resistente às porradas que a vida vai nos dar, né? Rock Balboa fala, não importa a porrada que você toma, importa a quantidade de vezes que você consegue levantar e ser mais resistente à dor dessas porradas que a vida te joga, né? Então, é muito forte essa cena aí no filme, mas cabe pra gente uma reflexão muito boa também. Era constantemente testado, jogado na selva, deixado para medir sua determinação e astúcia contra a fúria da natureza. Esta foi sua iniciação. Esta experiência para ele era o retorno para seu povo como um guerreiro espartano. Ou não. Começa a rodear o menino. Garras de aço negro. Pelo negro como a noite. Olhos de rubis flamejantes. Joias vindas do inferno.
lobo gigantesco fareja, saboreando a refeição que está por vir. Ele não sente medo, somente a alta percepção das coisas. O ar frio em seus pulmões. O vento nos pinheiros que se movimentam contra a noite que cai. Suas mãos estão firmes. Sua postura perfeita. Esse ponto aí da história do lobo, eu fiz agora recentemente um vídeo que chama Controle Emocional aqui no canal, Espartano da Vida Moderna, peço para vocês assistirem também. Pessoal, inclusive os vídeos que eu tô citando aqui nesse react aqui, eu vou colocar, tá? Na descrição aqui do texto aqui do vídeo, para vocês entenderem de que eu tô falando, né? O vídeo da cripteia, desse controle emocional aí, acho que é importante fazer o link, né, dos vídeos que eu vou falando. E pessoal, é muito interessante essa parte aí, porque realmente a gente vê a frieza do espartano, do garoto, né? E como é que a situação é ressignificada, né, pessoal? Você tá na fome, você tá com frio, de repente chega uma fera para te comer. Só que, olha só para você ver a diferença, né, de significado. Para uma pessoa, aquilo ali pode parecer um ato ali que uma pessoa normal ia sentir medo, né? Para um espartano que estava passando frio, que estava morrendo de fome, que precisava se alimentar, na hora que ele viu aquele lobo, ele deve ter pensado, que delícia, chegou minha comida, né? Então olha só para você ver a ressignificação das coisas. Aquilo que parece o seu maior inimigo, na verdade, é seu maior alimento. Então o espartano ele ficava no extremo frio, no extrema fome, justamente para ele não sentir medo de situações que um ser humano normalmente sentiria, né? Então, para ele ali, era a refeição ali que estava chegando. Era a comida quentinha que ele ia botar no bucho. Então, ele ficava frio, ele não sentia medo da fera. Ele, com muita estratégia, encurralou a fera ali, né? E golpeou ela. Então, essa parte é muito emocionante mesmo da história. Então o menino, dado como morto, retorna ao seu povo para a sagrada Esparta. Um rei! Nosso rei! Pessoal, essa parte também é muito bacana, muito emocionante, que é a parte que Leônidas vira o rei de Esparta ali, né? Na verdade, ele completa o ciclo do Agogê, né? Ele chega na idade correta e passa por todo o treinamento, resiste ao treinamento forte para se tornar um Esparciata, né, original, clássico de Esparta, né? E ali ele é coroado, né, pelos guerreiros, e é uma parte muito emocionante mesmo. E ali é onde que a gente vê o socialismo e o capitalismo, pessoal. Exatamente. O que você está falando de socialismo e capitalismo? O que tem a ver? Pessoal, o capitalismo na questão da meritocracia, né? Ele mereceu estar ali, né? Ele mereceu aquela coroa, ele mereceu ter o título de Esparciata original ali na cidade, de ter o seu título reconhecido ali, né? Então, essa é a parte do capitalismo, ele se provou um guerreiro. E a parte do socialismo é que agora ele era considerado um guerreiro tão bom contra os outros, igualmente falando, né? Ele teria o mesmo direito de terra, direito de posse, de riqueza, né? Que era dividido por igual na sociedade socialista espartana, né? Então, Esparta sabia muito bem trabalhar com a parte do capitalismo, né? Na questão de meritocracia, você merecer a igualdade. Não era uma igualdade que você simplesmente ganha, você merece essa igualdade. Para merecer, você tem que ter meritocracia, você tem que fazer pelos próprios meios, né? Então, isso é uma parte muito interessante aí do filme aí, pessoal. Leônidas! Mais de 30 anos se passaram desde o lobo e o inverno frio. E agora, como antes, uma fera se aproxima, paciente e confiante,
saboreando a refeição por vir. Mas essa fera é feita de homens e cavalos, espadas e lanças. Um exército de escravos além da imaginação, pronto para devorar a pequena Grécia, pronto para eliminar no mundo a esperança pela razão e justiça. A fera se aproxima. E foi ele mesmo, o próprio Rei Leônidas, quem a provocou. Pessoal, essa é uma narração de Dílios, né, pessoal? Essa é uma narração de Dílios. E Dílios vai narrando essa história. E é interessante saber o momento que ele está narrando essa história, pessoal. É muito interessante saber isso. O momento é o seguinte: é quando os espartanos já estavam em Termópilas, né? Estavam fazendo uma fogueira. E aí vocês reparam que a faixa no olho de Dílios ali, né, é uma faixa preta, né? E depois essa faixa mais para frente é branca. Mas é porque ele estava no meio do combate ainda. Estava no meio da guerra, acho que era o segundo dia da disputa com Xerxes. E ali Dílios também contando a história, contando um pouco da história de Leônidas, né? Essa história do menino do lobo era, na verdade, a história de Leônidas, né, pessoal? E Dílios está relatando aquilo ali como fator mesmo motivacional ali para motivar os outros guerreiros, os outros espartanos, né? E esse é o ponto-chave ali da situação. E é claro que a fera que ele se refere, né? Que na verdade a fera que se aproxima, na verdade agora, fazendo uma analogia com o lobo, é o exército gigantesco, monstruoso de Xerxes, né? Que vem querendo, que chega esfomeado, né, para pegar todas as polis gregas ali em busca de terra e água e dominação ditatorial, né? E o mais interessante, pessoal, o mais interessante é que tudo isso aí foi feito, o filme, né, ele foi baseado na obra de Frank Miller, né, que eram quadrinhos, né, que é quadrinhos. E Snyder é o diretor que praticamente copiou aquilo ali na forma de filme. É lógico que a forma de quadrinhos também foi a forma que mudou a história, né? Tem muita coisa que é diferente da história original, né? Então, eu vou falar dessas diferenças aqui também, né? Do filme e do que realmente aconteceu e de tudo no geral, né? Principalmente para começar das vestimentas, pessoal. Os espartanos jamais entrariam em guerra sem camisa. Aqueles abdômenes cortados e tal. Pessoal, lógico, a maioria era forte e tal, mas como eu já falei aqui em um outro vídeo também, eles não eram tão fortes assim como a gente vê os homens nos dias de hoje. Eles eram muito treinados, mas a maioria era mais magra e definida, e não os caras muito grandes e tal, né? Mesmo porque não tinha tanto alimento assim na época, né? E não tinha os suplementos, os recursos, né, esteroides, né, de hoje, né? Então eram caras fortes, eram caras que tinham um corpo trabalhado, abdômen trincado mesmo, mas não eram caras gigantes, né? Era normal o cara sempre mais magro e tal. E lógico, né, pessoal, eles eram hóplitas, eles usavam uma armadura que protegia ali o pescoço, protegia o peitoral, né? Eles não jamais iriam para a guerra sem camisa de tanguinha, igual mostra no filme, né? Isso aí realmente é uma ilusão muito forte aí, que foi feita pelo Frank Miller, né? Inclusive, vou até mostrar para vocês aqui a obra aqui, vou ver se eu até aumento a tela aqui, só um minutinho. Pessoal, e falando um pouco de Frank Miller, eu tenho aqui o quadrinhos, né, original aqui, como vocês podem ver aqui, ó, capa dura, né? E essa parte, né, que a gente está contando aqui da história, é um quadrinho muito bem feito, né? As imagens aqui, vocês podem estar acompanhando aí. É muito bem feito, muito bem trabalhado o quadrinho, né? E tá aqui, né, pessoal, as cenas aqui, a gente vê aqui as cenas aqui com o lobo, tá vendo? O menino com o lobo e tal. Quer dizer, todo o filme teve antes a questão da representação aqui no quadrinho, né? E essa parte, né, que Dílios tá motivando a galera, né, contando lá a história de Leônidas, né, nosso rei. E Leônidas está escutando eles contarem sobre a história dele mesmo. E ele até mesmo fala assim, que barulho é esse, crianças? Vão dormir, né? Aqui o lobo, né? O lobo sendo destruído aqui, né, pela lança aqui de Leônidas, né? E aqui é quando é o momento que ele vai sendo coroado mesmo como rei de Esparta ali, né? O povo comemorando. Pra vocês verem que todas as cenas do filme ali foram meio que tiradas aqui desse quadrinho, né? Muito interessante isso aqui, pessoal. E recomendo aqui, tem no Mercado Livre esse quadrinho aqui que conta realmente toda a história do filme, muito bem feito, tá vendo? Olha o rosto de Leônidas aí, muito bacana. Eu achei interessante essa curiosidade aí pra gente ir no vídeo aí. Bom, pessoal, e no mais é isso aí, espartamos junto, a gente continua aí, o react, né, do filme aí, vamos falando mais coisas aí em breve. Aqui já é a chegada dos persas, né, que eu vou falar em breve também.
E aí nós vamos aqui mostrando aqui no quadrinho, vou mostrando no filme aqui e vendo as diferenças da história real também, né? E além das reflexões aqui normais do meu canal, né, pessoal? Então é isso aí, ó. Os mensageiros de Xerxes, espero que vocês tenham gostado e espartamos junto, pessoal. Arru!